doutor Miguel? Acho que alguém tá com eco aí. Já estou ligado. Eu também. Tá? Okay. Meu áudio tá um pouquinho baixo. Vocês escutaram bem ou não? Não está ouvindo você. Ainda escutou. Anormal. Ok. E tem eco aí. Tem eco porque o desse daí está ligado. Deve ser o microfone. Ok, pronto. Tá ao vivo já. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Luana, sou professora do curso de Medicina do Unifip, estarei facilitando esse momento inicial da primeira semana de acolhimento e atividades acadêmicas do curso de Medicina do Unifip. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento, com grande entusiasmo e esperança, que damos boas-vindas aos ingressantes do curso de Medicina do Unifip e que desejamos a todos uma semana de atividades produtivas, né? Uma semana que nós temos como objetivo discutir temas relevantes da atualidade, assim como também apresentar o curso, como ele está organizado, como temos as concepções do nosso curso e o seu funcionamento. Dessa forma, me acompanham aqui nesta sala o coordenador do curso de Medicina, o professor Humberto Marinho de Lima, também o coordenador pedagógico do curso de Medicina, o professor Miguel Toledo, a nossa pró-reitora acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão, a professora Milena Nunes. Nos acompanham também o nosso representante discente do colegiado, o estudante Igor Lima, do 7º período do curso de Medicina. E aí, para iniciar nossa conversa de hoje, esse momento que nós teremos super importante durante a semana, eu convido o coordenador administrativo do curso, o professor Humberto Lima, para fazer a abertura oficial da nossa semana de atividades acadêmicas. Por favor, professor.
Olá, bom dia, Luana. Bom dia a todos que estão compartilhando conosco esse momento extremamente importante para nós que fazemos o curso de medicina do Unifip. Queria saudar, em especial, a Está presidente. compartilhada a tela. Queria saudar a representante do P1, Enedina, em nome de quem eu saúdo a todos que estão chegando ao nosso curso de medicina, a todos os calouros, parabenizar pela escolha do Unifip, do curso de medicina, desejar que todos tenham um ano extremamente produtivo. Somos sabedores que estamos há praticamente um ano de pandemia, que atingiu todo o mundo, e o nosso curso não seria diferente, mas eu preciso, inclusive, aproveitar esse momento para parabenizar todos que fazem o curso de medicina. Todos têm uma importância fundamental, porque diante de tantos desafios, nós conseguimos, sim, fazer com que nossos estudantes não tivessem grandes prejuízos. Evidentemente que a gente entende que, em pandemias, existem, sim, alguns percalços, né, algumas dificuldades e, consequentemente, alguns prejuízos. Porém, o nosso papel fundamental foi minimizar esses prejuízos. E aí eu posso dizer a vocês que estão chegando agora que nossos alunos não perderam nenhum semestre, muito pelo contrário, estamos encerrando, inclusive, essa semana, as pendências que existiam, para que, a partir do dia 1º, segunda-feira que vem, junto com vocês que estão iniciando agora, calouros, todos os nossos alunos deem andamento e seguimento aos seus semestres sem perda nenhuma. Tá? Foi um ano também de muita transformação no nosso curso. Nós formamos as nossas 2 primeiras turmas, tá? E, evidentemente, que nós temos um PPC e uma matriz curricular que ela é avaliada constantemente. O próprio MEC, ele também nos direciona a partir do momento que lança DCNs novas e nós precisamos nos adequar. E aí, nesse contexto, inserido num ano de pandemia, a gente entende que é tudo mais difícil. É mais difícil para os alunos, é mais difícil para os professores, para nós da coordenação, para os coordenadores, enfim. Precisamos realmente nos unir, né, juntar forças para que a gente consiga superar da melhor maneira possível. Temos agora a iminência de novos decretos, e aí eu aproveito, inclusive, para tranquilizar o nosso alunado e dizer que, mesmo diante dos novos decretos, o Unifip ele se preparou e está preparado, tá, para que a gente mantenha uma parte de nossas atividades acompanhando aquilo que o decreto nos permite, que é em torno de 30%, para fazer atividades presenciais, tá, assim como avaliações, que também somos cobrados pelo MEC, para que pelo menos uma avaliação, que geralmente é a nossa avaliação final de cada bloco, ou de cada unidade, seja feito presencialmente, seguindo todos os protocolos de biossegurança, né? Número reduzido de alunos em sala, uso obrigatório de máscara, álcool em gel, verificação de temperatura, enfim, tomamos todos os cuidados, estamos assim desde outubro passado e, graças a Deus, até então, não tivemos grandes problemas. Evidentemente que contaminações existem, e aí também não tem como a gente afirmar onde aconteceu essa contaminação, porque, afinal de contas, todo mundo tem sua vida privada e pessoal. Então, além de frequentar a faculdade, eventualmente, mesmo com todos os cuidados, mas as pessoas frequentam restaurantes, farmácias, supermercados, enfim, padarias, e a contaminação ela está aí e pode acometer qualquer um. É claro que, se mantivermos os cuidados,
isso será minimizado. E é essa a tônica que nós temos perseguido desde então. Para isso, é claro, contamos com a ajuda e a compreensão dos nossos alunos. Queria aproveitar também o momento, em nome do nosso reitor, João Leuso, da nossa vice-reitora, Silvânia, dos integrantes da nossa comissão acadêmica, tá? Saudar todos os estudantes, tá certo? Todo mundo tá junto e está unido num só objetivo, que é fazer um curso cada vez melhor e que atenda à necessidade não só do nosso alunado, mas da comunidade em si. E, para isso, o Unifip tem um diferencial. Nós também somos uma unidade formadora, e, nesse contexto, nós temos residência médica, inclusive, acrescentamos o nosso leque de opção esse ano. Antes, nós tínhamos de medicina de família e comunidade, aliás, uma das maiores do país, porque oferecemos 36 vagas, a maioria das faculdades oferecem apenas 5, mas nós temos uma história já de sucesso, já a segunda turma se formando agora e fazendo com que toda a região seja abastecida de profissionais capacitados, tá, para trabalhar junto aos programas de saúde da família. Acrescentamos esse ano clínica médica e psiquiatria, tá? Vislumbramos também outras especialidades para um futuro não muito distante. Iremos iniciar agora também, acredito que no mês de abril, cursos de especialização também, e aí destaca-se pneumologia, neurologia e ultrassom, também para atender uma demanda de mercado. Então, o Unifip ele tem uma gama de serviços e de ofertas, não só a nossos estudantes de graduação, mas também aos profissionais formados e, por que não dizer, os nossos egressos. Tanto que boa parte dos aprovados agora para a residência de medicina de família e comunidade são egressos do Unifip. Isso nos deixa muito felizes. Tivemos também uma conquista importantíssima para o nosso curso e para a nossa instituição, que foi a inauguração, agora no mês de outubro passado, do nosso hospital, do Hospital Day, que é um hospital do Unifip. Não é apenas do curso de medicina, porque, afinal de contas, o Unifip é uma instituição grande que tem outros cursos de saúde que também utilizam esse serviço, mas nós, do curso de medicina, tivemos um incremento, principalmente na parte de cenários de prática, muito grande. E isso nos deixa muito felizes, porque o nosso reitor também já demonstrou interesse, inclusive, de ampliar o nosso serviço. Então, nós já temos um serviço que é um diferencial. Se vocês forem buscar em outras faculdades, não só da Paraíba, mas do Nordeste, poucas têm um hospital próprio. E o Unifip tem, sim, esse diferencial. Tá? É um hospital novo, mas que nós estamos já em processo de crescimento, né? E ofertando aos nossos alunos, sem dúvida nenhuma, um campo a mais de estágio, porque até isso nós fomos prejudicados com a pandemia. A maioria dos nossos campos de estágios são públicos, então é preciso que as pessoas entendam que existe todo um protocolo, todo um regimento que tem que ser seguido, e por isso nós ficamos limitados em termos de campos de estágio. E aí o Hospital Day veio para suprir essa deficiência em alguma parte, é claro que não totalmente, mas tem nos ajudado sim, e vocês que estão entrando agora no curso certamente também serão beneficiados. Devo destacar também, dentro do nosso curso, um diferencial importante, que são os nossos laboratórios. Nós temos o nosso LabSim, por exemplo, que é o nosso laboratório de habilidades, tá certo? Muito bem equipado, poucas faculdades têm a estrutura que nós temos para oferecer aos nossos alunos, tá certo? O investimento que foi feito foi substancial e continua sendo feito, porque o nosso curso tem esse diferencial.
ele vai acompanhando as tendências, vai se reformulando, se reinventando e sempre buscando, evidentemente, o melhor para o nosso aluno. Tá? As mudanças, às vezes, nem sempre são bem assimiladas. Porém, por trás de cada mudança, tem, sim, o pensamento de várias cabeças. Tá? Nós temos uma equipe muito competente, tá? As decisões são colegiadas, tá? Então, todos discutimos e, ao final, aquilo que prevalece é aquilo que entendemos que é o melhor do ponto de vista acadêmico e pedagógico para os nossos alunos. Então, como eu falei, o ano passado, além das dificuldades que nós tivemos, nós também precisamos nos adequar, e aí algumas mudanças foram feitas. É importante essa semana de acolhimento, e aqui eu até faço um pedido para que vocês, alunos, conheçam o nosso PPC. Muita gente não conhece, e aí muitas vezes se depara com situações que poderiam ser evitadas se tivesse esse conhecimento. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Na sequência, durante essa semana, vocês serão apresentados, né, ao nosso curso, como ele funciona, tá certo? É preciso entender que um curso de medicina é algo muito grande, amplo, e é preciso seguir, realmente, algumas regras, tá certo? É preciso entender que tudo tem que ser formalizado para que nós estejamos documentados, assim como vocês também. Tá? O nosso curso ainda não recebeu a visita do MEC para validação, tá? Não por culpa nossa e certamente não por culpa deles. A pandemia tem atrapalhado nesse sentido, porém, nós podemos receber a qualquer momento. E daí a importância de seguirmos rigorosamente as DCNs do MEC e o nosso PPC. Tá? Então, é muito importante que os alunos tenham consciência também do seu papel nesse contexto. Tá? Então, é importante que todos possamos caminhar juntos. E aí, o P1 que está entrando agora, vocês, calouros, para nós que fazemos o curso de medicina, tem a mesma importância de quem está lá no P12 se formando. Nós temos 12 períodos para nos preocuparmos, para buscarmos soluções e alternativas para que todos caminhem bem, para que tenhamos um curso uniforme. Tá? Esse é o nosso principal papel. Estamos sempre abertos ao diálogo, tá? Estamos diariamente na coordenação, eu, professor Miguel, os demais coordenadores, tá? Estamos abertos ao diálogo, sempre estivemos, tá? Porém, o fato de estar aberto ao diálogo não significa dizer que toda e qualquer demanda deva ser feita de maneira rápida, como muitos querem, às vezes até usando aplicativos tipo WhatsApp, que nós temos abolido, inclusive, essa prática, porque não é, inclusive, pedagogicamente a mais adequada, tá certo? Então, é preciso entender que existe todo um ritual que deve ser seguido. Nós temos uma plataforma, que é o Estudos, que também será apresentada a vocês, onde tudo pode ser feito por lá. Não há a obrigatoriedade que seja presencial, porém, existe sim uma plataforma onde os estudantes e os professores também, coordenadores, enfim, devem utilizá-la para formalizar todo e qualquer pedido ou solicitação. Tá? Pode ser presencial? Pode. Nós estamos diariamente na coordenação. Tá? E é preciso que os alunos entendam que, diante da pandemia, é preciso também que as coisas sejam feitas seguindo todo um padrão, né? Principalmente respeitando os protocolos de biossegurança. Isso tem norteado as nossas ações e é extremamente importante. Tá, gente? Então, em linhas gerais, esse é o nosso primeiro momento de encontro.
eu quero saudá-los mais uma vez, dizer da felicidade que nós temos de acolhê-los, de recebê-los. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome do nosso reitor, João Leucio, eu quero saudar a todos, tá? Saudar os professores que estão junto conosco aqui nessa live, os coordenadores, alguns alunos também de outros períodos, tá certo? Quero dizer que temos, sim, muita esperança, tá? De que as coisas vão melhorar, tá? A vacina está chegando, e aí eu aproveito e abro um parêntese, porque sempre tem um questionamento a respeito de vacinação de estudantes, né, e de professores, e é importante dizer que essa é uma prerrogativa da Secretaria Municipal de Saúde, não nossa, do curso ou mesmo da instituição. Protocolos já foram enviados, eles estão cientes, porém, eles afirmam que existe um cronograma a ser seguido e ainda não chegou o momento dos estudantes nem dos professores, inclusive dos internos que estão na linha de frente. Ainda não chegou esse momento. Continuamos na cobrança e esperando que essa vacina possa chegar e possa dar mais tranquilidade para que nós possamos continuar nossas atividades. Com relação às atividades que irão se iniciar a partir do dia 1º, volto a dizer, tivemos um comunicado oficial ontem da instituição dizendo que nós iremos manter o nosso cronograma. Então, será exposto na sequência que cronograma será esse, tá certo? E eu ressalto aqui a importância que cada um possa fazer sua parte, não só dentro da instituição, dentro dos portões do Unifip, mas principalmente fora. Então, por exemplo, a história da calourada, que sempre se questiona e se organiza, nesse momento não será possível, né? Quanto menos aglomeração, gente, às vezes até na saída da instituição, nós temos lanchonetes lá fora e a gente se depara, às vezes, com 8, 10 estudantes numa mesma mesa, às vezes até sem máscara, e a gente pede a todos que, por favor, tenham essa consciência também para que a gente minimize os efeitos. Às vezes você acaba se contaminando, é assintomático e vai contaminar mais gente. Então, é preciso ter essa consciência também do papel que cada um de nós temos, tá, de fazer o nosso melhor. Tá bom, gente? Eu, no momento, vou encerrar minhas palavras aqui, vou passar a palavra para o professor Miguel, o nosso coordenador pedagógico. Na sequência, Igor, que é representante dos discentes, também terá a sua fala. E às 9h teremos uma palestra extremamente importante, e aqui eu peço que todos fiquem realmente atentos. Nós temos uma grande autoridade na Paraíba, que é a professora Maria do Socorro. Ela é pediatra, ela é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, da SBIM, é vacinadora, tem uma larga experiência e vai falar sobre imunização em tempos de pandemia. Tá bom, gente? Então é isso. Um abraço a todos, continuo junto com vocês, vou ser mediador dessa palestra às 9h, e peço a Deus que nos abençoe e nos dê um ano bem produtivo, de esperança e de vitórias. Forte abraço. Obrigada, professor. Então, agradecemos o professor Humberto pelas palavras, né? Ele traz informações super importantes que teremos o detalhamento ao longo dessa semana de atividades acadêmicas. Então, todos esses argumentos que são utilizados na fala do Dr. Humberto vão ser detalhados durante a quarta-feira, a quinta e a sexta, né, onde nós teremos atividades manhã, tarde e noite com o primeiro período do curso de medicina. Então, agora teremos a fala do professor Miguel Toledo, que é o nosso coordenador pedagógico. Professor? Oi, bom dia a todos e a todas, ao mesmo tempo que dou a boa-vinda
para nosso período 2020 1.1 e estendo um abraço para nossa equipe de professores também presente no link e nossa equipe de coordenação pedagógica. Também agradeço as palavras do professor Humberto, que em nome da coordenação geral do curso e de nosso próprio reitor, acaba de fazer uma fala extremamente importante com relação a nosso curso. Eu gostaria de colocar que entre os grandes diferenciais que também tem nosso curso de medicina da Unifip, a gente tem um curso de metodologias ativas, recomendado pelas DCN para cursos de medicina de 2014, e ele tem 7.460 horas. Informações muito pertinentes e que você vai conseguir se aprofundar e se aproximar no transcurso da semana e durante, como acaba de explicar Luana, com relação a toda esta semana de treinamentos de habilidade para se aproximar justamente a nossas metodologias. Tem sido, sim, um desafio e vai continuar sendo nosso grande desafio a situação epidemiológica que tem o Brasil e o mundo todo a partir de março, na realidade, a partir do ano 2019, quando, no final do ano, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid, tornou-se uma pandemia e hoje, praticamente, está sendo uma endemia para o mundo. Ninguém vai ser o mesmo que foi antes da chegada do Covid, e ele tem trazido grandes reflexões, grandes mudanças no atual, e não fica longe disso a formação e a educação médica, que também tem que se repensar muito a partir desse momento. Nosso curso também conta, entre outras ferramentas, com uma plataforma, o Sanar, que ele é paga pela instituição para garantir um respaldo de apoio a nossos estudantes, também da graduação, principalmente dos primeiros períodos do curso. E é importante salientar que hoje, dentro de nossa equipe qualificada de professores, nos acompanha mais do 50% dos fundadores do curso de medicina. Então, é um curso que tem um PPC vivo, que pelas próprias recomendações do MEC, e também aproveito o momento para salientar, em todo momento, a partir das orientações da nossa coordenação acadêmica da instituição, a partir das recomendações da reitoria e vice-reitoria, todo o processo que tem sido feito no plano pedagógico emergencial da instituição e do curso de medicina tem sido muito apegadas às recomendações do MEC, não só para cuidar nosso processo de reconhecimento frente ao MEC, mas também com nossa responsabilidade na formação de médicos. O profissional médico, ele é tão importante como qualquer outro profissional, sendo que ele tem uma cobrança social extremamente grande das pessoas. As pessoas que escolhemos trabalhar nos caminhos da saúde e os que escolhemos ser médicos, assumimos uma responsabilidade muito grande. E em cima dessa responsabilidade, as pessoas às vezes nos cobram e também nos cobram demais. Agora, isso a gente não consegue mudar. A gente só precisaria fazer o melhor para nos formar, o melhor da parte da instituição para fazer essa formação de vocês, que acabam de escolher. Hoje seria o primeiro dia de um longo caminho que não termina nunca, porque as pessoas que escolhem, entre outras muitas opções na vida, tratar, curar, prevenir e promover saúde, temos a alta responsabilidade no mundo das tecnologias, no mundo de hoje, que cada minuto tem um aporte novo para a ciência, um aporte novo, um descobrimento na fisiopatologia de uma doença. Então, não para o momento para estudar. A partir de hoje e a vida toda, para quem escolhe esta profissão, é um caminho de estudo, é um caminho de sacrifício. Para muitas pessoas, ser médico é bom por determinadas remunerações, por determinados reconhecimentos. E eu falo para você, é uma consequência
do que muito trabalham os profissionais da saúde e que têm que se dedicar a um trabalho que é extremamente desafiador, extremamente difícil e que, com certeza, aqui estamos nós, nossa equipe de professores, a equipe da coordenação pedagógica, a coordenação geral do curso de medicina, para contribuir com vocês e família para obter o tão sonhado momento, o anhelo de se construir os melhores profissionais da saúde que vocês possam ser. Para esse caminho, vocês precisam fazer a vida acontecer e fazer o curso acontecer. A faculdade, sobretudo aquela faculdade, aqueles cursos de medicina que oferecem cursos em metodologias ativas, o objeto, o sujeito do aprendizado, a pessoa que movimenta todo esse conhecimento, é o estudante mesmo. Então, você precisa acreditar e precisa entender que muitas horas de estudo para reformular todo o seu processo, o seu conhecimento, para desenvolver um raciocínio clínico, serão necessários a partir do primeiro dia. Tudo o que está dentro de nosso curso de medicina, ele tem igual de transcendência. É dizer, a gente não pode dizer que um conteúdo é mais importante que o outro, porque tudo que está no nosso projeto pedagógico é necessário para construir um profissional da saúde. É dizer, para vocês conseguirem ser o médico que estão pretendendo ser. Então, isso que está dentro do projeto pedagógico tem a mesma necessidade de um eixo ou de outro, e essa fala sobre eixo vai acontecer nos próximos dias, que vocês vão conseguir ir se aproximando a essa possibilidade. Nosso compromisso, já desde as palavras de nosso coordenador, doutor Humberto, e de nossa equipe, já existe desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar dentro do curso de medicina, é dar nosso melhor. Desse jeito, dou para vocês a boa-vinda, com grande felicidade, que estamos esperando vocês e que a gente tem sonho para construir junto a vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela fala, professor Miguel. Além de informativa, traz também uma reflexão importante sobre a escolha de ser médico, sobre a responsabilidade de ser um profissional de saúde, né? Obrigada. Gostaria de convidar agora o discente Igor Lima para realizar a fala. Bom dia a todos. Quero saudar todos os presentes da reunião e também os novos discentes que acabam de entrar no curso, certo? Meu nome é Igor Lima, sou representante da 8ª turma de medicina, atualmente o 7º período do curso, e também sou membro discente e representante do colegiado. De antemão, dar as boas-vindas a vocês que estão entrando agora, é um dos períodos mais intensos da vida de vocês, e nele vocês vão viver assim, muitas alegrias, aflições, e vão ver que o conhecimento e tudo vão vir com muito esforço e bastante café, tá certo? Nessas próximas semanas, essas 2, 3 semanas, vocês vão ser bastante bombardeados com os níveis de organização do curso, como é que funciona, método de ensino, o método avaliativo. Então, prestem bastante atenção para que não fiquem com tanta dúvida ao longo do curso, certo? Cultivem bem suas amizades, vão lhe ajudar bastante durante o curso, tanto no construção do conhecimento, como também naquele ombro amigo, quando você estiver com aflição, uma coisa para lhe ajudar no crescimento, certo? Quanto ao método, para antecipar que não é um bicho de 7 cabeças, é um método muito tranquilo, vocês vão se habituar bastante. No começo, talvez vocês podem achar um pouco complicado, mas depois que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver que é muito legal, muito gratificante de estudar. E uma dica que eu posso dar é que não acumulem conteúdo, certo? Usem o tempo de vocês com sabedoria. E o que eu quero aqui hoje é desejar a vocês um bom início de curso. Aproveite cada momento, tenha um momento de esforço, procure ter um momento de lazer também, para desafogar. E quero desejar boa sorte a todos e que podem contar com a gente a qualquer momento. Estamos todos à disposição, tanto os discentes como a coordenação. Bem acessível. Obrigada, Igor.
Pessoal, esse espaço, né, de fala de Igor, ele é super importante e costuma ser mantido por parte da gestão do curso, né? Nós fazemos uma gestão, como o doutor Humberto coloca, democrática, então, ao longo dessa semana, vocês também terão novos momentos com os nossos discentes, então, especialmente na sexta-feira, vocês têm um encontro com um grupo de estudantes que fazem parte das ligas acadêmicas, que fazem parte de instituições importantes da educação médica, né? Então, vai ser um momento para se aproximar mesmo, né? Eles são apoio para vocês nessa nova fase, né, de construção de uma carreira, né? Então, eu gostaria de encerrar esse momento de abertura antes de abrir a fala da professora, que vai debater um assunto super pertinente, trazendo para vocês as palavras de Rubem Alves, né, que coloca que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte de voar. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixarão de ser pássaros. Para que a essência dos pássaros é o voo. As escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Os que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Então, é isso que a gente chama, né, para o aprendizado ao longo dessa semana, ao longo do curso, né? Nós esperamos que o curso de medicina, o Unifip, seja uma escola que encoraje vocês ao voo, né? Nós não ensinaremos a voar, né? Uma vez que nós temos uma metodologia que é a metodologia ativa, onde o estudante ele é proativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, neste próximo momento, nós teremos a participação da professora Maria do Socorro Ferreira. Ela é presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria, membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, professora, bom dia. É também professora de pediatria da Unifacisa e é médica pediatra da UFCG. Com grande satisfação que recebemos a senhora, professora Maria do Socorro. Seja muito bem-vinda. Nós temos hoje, né, o início das atividades acadêmicas do primeiro período do curso de medicina do Unifip. E será realizada uma discussão, onde vocês poderão participar de forma aberta, realizando comentários, fazendo questionamentos no chat do YouTube. Então, o professor Humberto Marinho, ele vai realizar essa mediação durante a apresentação da professora Maria do Socorro, e aí as perguntas, elas vão ser direcionadas, né, a ambos, para que vocês tenham as respostas sobre os questionamentos. Então, a professora estará dialogando com você, junto com o professor Humberto, sobre os desafios da imunização em tempos de pandemia. Professor Humberto? Obrigado, Luana. Eu queria, antes de mais nada, agradecer e dizer da satisfação minha, pessoal, e de todos nós que fazemos o curso de medicina, da professora Maria do Socorro ter aceito o nosso convite, está conosco aqui. Eu que acompanho mais de perto a doutora Socorro, sei do seu tempo corrido, é muito requisitada, principalmente em tempos de pandemia, mas eu a considero, sem sombra de dúvidas, talvez a maior autoridade na Paraíba hoje para falar de imunização. Fala com conhecimento de causa, é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria,
do Comitê de Vacinação, tem vasta experiência, é professora, e fiz questão de convidá-la para estar junto conosco nesse momento de acolhimento dos nossos calouros. Então, dizer aqui mais ou menos a dinâmica que nós vamos utilizar, que é uma exposição dialogada. A professora vai tratar do tema proposto e os alunos, professores, enfim, quem estiver nos acompanhando através do YouTube, podem ir fazendo os seus questionamentos que eu vou compilando e vou trazendo para o debate junto à professora. Então, mais uma vez, agradecer a presença da professora e dizer que, a partir de agora, ela fique à vontade para falar sobre o tema e, sempre que eu for fazer uma intervenção, eu vou levantar a mão aqui para que a professora me dê a oportunidade de colocar o questionamento, tá bom? Um abraço, professora, e seja bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia para todos e reforço meus agradecimentos à Unifip, na pessoa de Dr. Humberto Marinho, para poder estar aqui com vocês, participando dessa primeira semana de atividades acadêmicas do curso de Medicina de 2021, com um tema, né, muito relevante diante desse cenário de emergência sanitária que estamos vivenciando. E não teria como deixar de ser a imunização, neste momento, principalmente, como uma ferramenta muito importante, eficaz, né, e custo-benefício de uma relevância realmente acessível para toda a humanidade. E gostaria aqui de abrir com vocês que as pandemias acompanharam a história da humanidade, elas acompanham, né? Então, coincidentemente, há um século atrás, né, em 1918 até 1920, nós tivemos a grande pandemia do século XX, que foi a gripe espanhola pelo H1N1, que durou 3 anos, com 3 ondas, né? Depois nós tivemos outras, né? Nesses 100 anos, em 2009 nós tivemos uma outra pandemia, que foi a pandemia também, né? A gripe suína, e graças a Deus foi abortada rápido, né? Ela não se estendeu tanto como agora, porque nós tivemos as vacinas. E nosso grande desafio agora é porque estamos diante de um vírus novo, que na realidade não é tão novo, porque esse coronavírus, nós já conhecemos 7 tipos que há muitos anos circulam aqui no nosso país, inclusive que acometiam crianças com infecções respiratórias leves, animais domésticos, né? E também tivemos, ao longo desses 100 anos, em 2002 e 2012, em 2002, que foi, assim, alguns historiadores não caracterizam como uma pandemia, mas ela acometeu vários países em diferentes continentes, que foi o SARS-CoV-1, né, que começou lá na China, aí começaram as pesquisas de vacinas, mas como a pandemia foi debelada, então muitas dessas plataformas de vacinas ficaram lá em stand-by. Em 2012, então, o outro coronavírus também se manifesta lá no Oriente Médio, também em caráter pandêmico, com a alta letalidade, que foi o MERS, né? E, novamente, a ciência começou com a corrida através das vacinas, só que também foi debelada. O que aconteceu? Então, essas vacinas ficaram lá em stand-by, né? E não houve mais interesse nem investimentos na continuidade dessas vacinas. E, para nossa surpresa, no final de 2019, né, então a gente começou tudo lá na China e veio um novo coronavírus nos desafiar. Então, é muito difícil nesse cenário de pandemia em que, inicialmente, né, e até agora, nós preconizamos, orientamos a população para
ficar em casa, né? Sair o mínimo possível. Como agora estamos, praticamente nem saímos da primeira onda e estamos já entrando numa segunda onda, né? Onde nós observamos mutações de vírus, novas cepas, né, com mutações importantes, a chegada do inverno, né, e a população cansada e, ao mesmo tempo, muito desobediente, né, e, por que não dizer até um pouco irresponsável, em seguir as recomendações sanitárias. Né, porque, enquanto não recebemos nossas vacinas específicas, as nossas vacinas são essa mesmo, usar as máscaras, não aglomerar, né, manter a higiene das mãos. Essa é a vacina que temos enquanto não recebemos a nossa específica. Então, esse cenário aí muito difícil, então a gente já começa a conviver com também atraso, né, dos calendários de vacinação, porque as pessoas, né, ficaram com medo de sair, né, elas não entenderam que vacinação é um serviço essencial. Pois não? Oi. Não estou ouvindo. Áudio. Humberto, seu está desligado. Ok, professora. Na verdade, já começaram a chegar aqui alguns questionamentos em cima do que a senhora está falando. E aí, especificamente, a pergunta é: nós sabemos que existem vários tipos de vacinas sendo produzidas e aplicadas também aqui no nosso país. Qual o entendimento que a senhora tem a respeito desses tipos de vacinas? Quais são as diferenças? E se existe realmente uma eficácia maior de uma sobre a outra, se uma vale mais a pena ou outra? Qual é o entendimento que a senhora tem sobre esse ponto? Pois não, Beto. Atualmente, no nosso Programa Nacional de Imunizações, né, foram incorporadas 2 vacinas, né, na nossa campanha nacional contra a Covid-19. Uma vacina inativada, conhecida como Coronavac, que foi desenvolvida no laboratório Sinovac, na China, em parceria com o Instituto Butantan. E uma vacina que é uma outra plataforma, uma plataforma mais moderna, considerada de terceira geração, em que se colocou um vírus, um adenovírus de chimpanzé, e se inativou esse vírus. Geneticamente, ele foi manipulado, inativado, e dentro dele se colocou o material genético da proteína spike do vírus. Tá? Que ao ser introduzida no nosso organismo, entrando na nossa célula, vai provocar ser apresentado ao nosso sistema imunológico, provocando e havendo a produção de anticorpos. São 2 vacinas seguras, porque não existe nacionalidade de vacina. Vacina segura, vacina eficaz é aquela que cumpriu todos os estágios clínicos do seu desenvolvimento e os critérios rigorosos, atendeu todos os critérios rigorosos das agências regulatórias. Então, as 2 cumpriram isso aí. A Coronavac com uma eficácia global de 50%, mas capaz de frear, né, desafogar o sistema de saúde e de frear que o indivíduo desenvolva formas moderadas, graves e até óbitos, tá? Então, isso aí, para o momento, é o que importa. O objetivo maior da vacinação, nesse momento, nesse cenário pandêmico, é isso aí, a estratégia de saúde pública. Não é exatamente só a proteção individual. E a vacina da Oxford AstraZeneca, que foi uma vacina que teve um desenho metodológico mais apurado, foi uma das primeiras, teria que ser a primeira a ser licenciada, receber o seu licenciamento de registro definitivo, se não tivesse havido aquele errozinho metodológico na fase 3 de seus ensaios. Ela tem uma eficácia global, após 21 dias da primeira dose, de 70%, e após a segunda dose, 15 dias após a segunda dose, 90%. Lembrar que o indivíduo só está imunizado quando recebe as 2 doses e 15 dias após a segunda dose. Muita gente tomou a primeira dose
e saiu por aí relaxando nos seus EPIs, nas recomendações sanitárias, se infectou, adoeceu e houve até óbitos, realmente, inclusive atribuídos como evento adverso da vacina. Não, o indivíduo estava naquela janela imunológica, ele adoeceu porque ele contraiu, ele se infectou naquele período que não estava imunizado. Enfim, a Oxford também, tanto a Coronavac como a Oxford não teve um estudo representativo de voluntários, de idosos, né? A da Coronavac 5%, a Oxford 6%, mas isso não quer dizer que não seja eficaz. Houve toda essa confusão, tá certo? Confundiram esse número como eficácia da vacina. Não, isso foi o percentual de pessoas, de voluntários recrutados para acima de 60 anos para os estudos da vacina. É uma vacina que recentemente a Oxford ela mostrou, os estudos apontaram com uma certa eficácia na transmissão da doença. Isso é muito importante, viu, Humberto? Muitas pessoas confundem. Olha, isso aí, esse conceito da vacina, ela ser eficaz na doença e na transmissão. Gostaria de deixar isso bem claro. Quando eu me vacino, quando eu completo meu esquema vacinal, eu estou protegida do adoecimento da doença, né? Então, dependendo da vacina que eu fui imunizada, da eficácia, se vai ser 50% da Coronavac, se vai ser 70%, 90% da Oxford e etc. Mas essa vacina, ela não... A grande maioria das vacinas, né? Eu estou explicando, porque a Oxford mostrou em um estudo aí, mas precisamos de mais estudos, que ela atua também na transmissão. Então, eu estou protegida, me vacinei, estou protegida, mas eu continuo transmitindo. Por quê? Porque o vírus, ele continua nas mucosas, nos olhos, no nariz, na boca, se multiplicando. A minha vacina, ela não vai atuar nessa replicação, nessa multiplicação do vírus na mucosa. E eu continuarei transmitindo o vírus para outras pessoas, entendeu? Então, a diferença é essa. Por exemplo, a vacina de meningite, ela é dupla, ela tanto atua no adoecimento do indivíduo como no carreador assintomático. A vacina para o pneumococo, mas a da coronavírus, a grande maioria das vacinas ainda não concluíram esses estudos nesse sentido. Mas saiu esse da Oxford, que provavelmente ela também vai atuar na transmissão. Então, isso é importante. Professora, mais um questionamento aqui de Silvio Filho. Ele pergunta o seguinte: a pessoa tomou a primeira dose e após essa primeira dose, ela positivou para a COVID. Como é que ficaria a situação da segunda dose? Ela toma na data prevista, ela aguarda um período, tem que se reiniciar a vacinação para essa pessoa? Como seria a postura frente a esse caso? Ótima pergunta. Isso aí está sendo o dia a dia. Olha, o fato do indivíduo ter se contaminado pelo vírus não confere o passaporte de imunidade definitiva para ele, na possibilidade de ele se reinfectar. A gente ainda não tem essa resposta e provavelmente ele possa se reinfectar. Por isso que é recomendado você, mesmo ter sido infectado, ter tido a doença, você se vacinar. Porque aqueles anticorpos neutralizantes da doença podem não lhe conferir imunidade para a vida toda e você, em outro momento, ficar exposto e se reinfectar. Então, pelos informes técnicos do Ministério da Saúde, está lá que, ao se infectar o indivíduo, se ele teve a COVID, nós contamos a partir do primeiro dia 4 semanas, tá? Para ele tomar a vacina. Que isso aí a gente vai também aplicar na outra situação. Então, se você teve a doença, você se contaminou, você aguarda 4 semanas do início dos seus sintomas para receber a vacina, mesmo que você já tenha recebido a primeira dose, tá certo? Se você não apresentou sintomas, foi apenas um RT-PCR positivo, então você também conta 4 semanas a partir do dia da positividade do RT-PCR.
Mas nós temos outras orientações, por exemplo, o CDC lá nos Estados Unidos, alguns países da União Europeia, eles recomendam o indivíduo aguardar 90 dias. Mas, assim, cientificamente não temos nenhuma evidência que seja que haja algum problema na questão da imunidade, é mais questão de doses mesmo. Então, eu me reinfectei, eu dou 90 dias, vou para o final da fila para dar essa minha dose a outra pessoa. Mas eis a questão, e essa minha segunda dose vai estar garantida? Essa é a questão, né? Teoricamente, deveria estar garantida naquele serviço. Você tem que guardar a sua vacina e cumprir o período que é recomendado para você receber a segunda dose. Entendeu? Ok, professora. Sim, com certeza. Mais uma questão aqui, que estão perguntando qual é a visão que a senhora tem com relação a grupos prioritários. Se a senhora entende, por exemplo, que os estudantes, né, e professores deveriam estar à frente nesses grupos prioritários. Qual é a visão que a senhora tem? Porque a gente entende que o Ministério da Saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde, eles têm um calendário, né, têm adotado uma postura de seguir esse calendário, os grupos prioritários, né, que começaram com os profissionais da saúde, estão agora com idosos acima de 80 anos, enfim. Qual é a visão que a senhora tem? Acredita que essa sequência que está sendo adotada é a mais indicada, ou a senhora entende que poderia existir uma outra programação? Pois é, Humberto. Devido a pequena quantidade de fornecimento de vacinas a nível global, né, a gente precisa entender. Os laboratórios produtores de vacinas, eles não conseguem, no mesmo momento, atender a demanda dos vários países, tá certo? Então, realmente, tem que haver a prioridade das prioridades. Então, diante dessa situação, foi estabelecido que os grupos elegíveis para serem vacinados seriam aqueles que estivessem mais expostos, né, a uma maior exposição e uma maior vulnerabilidade para apresentar complicações. Então, a questão dos professores é importantíssima. A gente sabe, inclusive, aquela polêmica agora, né, que é com essa restrição, como a gente não pode parar a escola, a educação, não podemos. Temos que ter planos de contingência, temos que ter soluções para isso aí. Agora, nesse momento, enquanto não vacinarmos todos os profissionais da saúde, tá certo? E os idosos, então, aquelas pessoas que com maior risco de complicações, a gente tem que entender isso aí, e aquelas pessoas com maior risco de exposição. A gente sabe que acima de 10 anos, e principalmente o adolescente e o adulto, eles são realmente transmissores importantes, né? É tanto que tem países que adotaram estratégia de vacinar primeiro as pessoas de maior transmissibilidade, que são as que estão indo e vindo. Mas, como eu falei, que a maioria das vacinas não conhecemos esse efeito na transmissão, a gente tem que vacinar aquelas pessoas que estão com maior risco de exposição e de vulnerabilidade. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. À medida que forem chegando as vacinas, essas prioridades podem ser invertidas, né, analisadas, e com certeza os professores, os estagiários, os estudantes da área de saúde também ter uma prioridade na vacinação. E quero também aproveitar a oportunidade de lembrar a todos os estudantes da área da saúde que quero perguntar: vocês estão com o calendário em dia das outras vacinas, né, que temos aí na rede pública? A hepatite B, né, para sarampo, cachumbo, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, né, a DTPA entrou agora para os estagiários da área de saúde. Varicela entrou também, né, pouca gente está sabendo. A tríplice viral, você sabe toda essa polêmica que está tendo, né, sobre os estudos de vacinas atenuadas, como a tríplice viral e a BCG, por exemplo, no treinamento da nossa imunidade inata e inespecífica.
específica e indiretamente protegendo contra a Covid e outros vírus, né? Então, aí o indivíduo esquece, né? O foco fica só na vacina da coronavírus e esquece as outras vacinas que até indiretamente pode beneficiá-lo temporariamente, por exemplo, né? A vacina antiviral, 6, 8 meses, até chegar a sua vacina. Então, vamos pensar no seu calendário, que está ali na rede pública, contemplada. Eu estou com minhas vacinas em dia? Faça aí uma enquete que você vai ficar surpreso com os resultados, tá? Então, claro, estamos preocupados, né, com a nossa vacina contra a Covid, mas vamos colocar em dia as outras. E além do mais, vamos manter, né, as medidas sanitárias, porque se a gente cumprir rigorosamente, Humberto, a gente consegue voltar, tá certo, às aulas. Agora, o problema é que as pessoas não seguem, começam a aglomerar, começam a fazer festas, reuniões, olha aí, né? Então, a gente precisa entender que esse cenário que estamos vivendo é diferente, tá certo? E que uma pandemia, ela não acaba de uma hora para outra, ela não tem data. Professora, a senhora acha que vai acabar quando? Não sei, pode durar mais de 2 anos, não sabemos, né? Enquanto não vacinarmos toda a população mundial, esse vírus vai continuar aí se multiplicando, né? Com alta circulação. Os estudos apontam que a África só completará a sua vacinação no final de 2022. Olha aí, enquanto isso, o vírus continua circulando, se multiplicando e sofrendo mutações, né? Isso aí que é o mais sério, e muitas dessas mutações pode haver escape sorológico para as vacinas. Então, é esse o meu foco. Então, no momento, realmente, como temos essa escassez de vacinas, a prioridade são para os riscos, os grupos de maior exposição e de maior vulnerabilidade. E depois, à medida que as vacinas vão chegando, isso aí vai se reorganizando. Perfeito, professora. A senhora tocou num assunto extremamente pertinente e que nós temos conversado com os nossos alunos, inclusive os calouros que estão entrando. Antes da senhora chegar aqui na nossa live, eu acabei antecipando algo parecido com o que a senhora acabou de falar. Quer dizer, nós podemos sim retornar com responsabilidade, seguindo todos os protocolos. Agora, os alunos precisam entender que não basta seguir as regras do portão da instituição para dentro e para fora continuar aglomerando. Eu até citei o caso de calouradas, né, que antigamente isso era feito de forma natural, mas que hoje em dia nós precisamos entender o momento. Então, todos têm um papel importante e fundamental no contexto da pandemia. Se um só falhar, vai acabar atingindo os demais. Então, todos têm importância, tá entendendo? E esse fato que a senhora trouxe aí, da observação do calendário vacinal, nós, pediatras, estamos nos deparando realmente com situações de crianças que estão há 8 meses sem tomar vacinas, porque a mãe não leva até o posto de saúde com receio. E a gente sabe que muitas vezes isso é só uma questão de organização. Ela pode planejar um horário em que só ela vá até lá para vacinar a sua criança, e com isso a gente foca muito na história da vacina do Covid, mas esquece das demais, como a senhora disse, que pode conferir uma imunidade cruzada, tá entendendo? Temos também um exemplo, a senhora falou no início da sua palestra, do SARS-CoV-1, que esteve presente numa espécie de pandemia que ocorreu há 8 anos atrás, e que depois, mesmo com vacina, a senhora sabe que tem muita gente que ainda hoje não toma. Simplesmente não toma vacina para a gripe, para H1N1, por exemplo. E todo ano tem. Então, a gente enfrenta, às vezes, dificuldade, principalmente naqueles negacionistas, né, que não admitem a existência do problema e, o pior, não confiam na vacina que está sendo produzida, que, como a senhora bem disse, seguiu todo um protocolo. Mas vacina boa demora 10 anos. Só que o mundo parou. Então, se antes se estudava uma vacina, um grupo reduzido de cientistas, por exemplo, para a Covid-19,
mundo inteiro, em termos de cientistas, está atuando nisso, e certamente por isso que se antecipou para que nós tivéssemos uma vacina aí com um ano e pouco do início da pandemia, né? Eu queria, só para complementar, que a senhora, na sequência, falasse do entendimento que a senhora tem, por ser moradora de Campina Grande, por que Campina Grande está fora da curva do padrão da Paraíba? Porque a gente, inclusive, observa, através de números, né, e ontem a Secretaria Estadual colocou isso, João Pessoa e a Grande João Pessoa com mais de 90% de ocupação. Patos e interior também chegando a números semelhantes. E Campina Grande não chega a 50%. O que é que a senhora entende? Qual é o fenômeno que está acontecendo em Campina Grande? Olha só, Humberto, a gente precisa ainda de estudos para ter realmente a resposta, né? Mas, assim, existem fatos que apontam que devem contribuir, como, por exemplo, desde a gestão passada, houve um critério, um rigor muito grande aqui com relação às medidas sanitárias. Se você prestar atenção nas entrevistas, né, eu não quero, assim, enveredar pelo âmbito político, eu quero só dar como exemplo que como o comportamento da população pode influenciar. E o gestor também ser exemplo, né? Então, você via todo o pessoal sempre de máscara, né? O prefeito ia, as pessoas, os colaboradores, né? Naquele mutirões, né? De ações sociais. Isso aí contribuiu bastante, Humberto. E eu não vou entrar no mérito também ainda, porque não tem números, mas Campina Grande foi uma das cidades pioneiras do Nordeste na questão do tratamento precoce, né? Isso aí também pode ter uma influência, apesar de que há todo esse conflito diante da ciência, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de observar e ter uma visão mais ampla, porque a evidência científica hoje pode ser, amanhã pode não ser. A ciência é muito dinâmica, tá certo? Então, quem sabe se daqui a alguns 10 anos, tal, a gente realmente vai ter um grande portfólio aí de trabalho científico e evidências, mostrando que isso aí realmente fez uma diferença, tá certo? Mas eu não tenho essa resposta, assim, com exatidão. Mas o comportamento da população realmente influencia bastante, né? O não relaxamento, o rigor, né, que se impõe para que se cumpra realmente as medidas sanitárias. Isso aí, claro, faz diferença no mundo todo, certo? Ok, professora. Eu queria também aproveitar o momento e os nossos coordenadores que estão junto conosco aqui na sala, professora Luana, professor Miguel, professora Milena e o nosso representante dos discentes, Igor, que também fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer algum questionamento, colocar alguma coisa em pauta aqui, fique à vontade para trazer a sua fala. Humberto, enquanto alguém se pronuncia, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Com relação a que as pessoas, os estudantes, conheçam um pouco do nosso PNI, né, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, que atualmente nós temos 27 vacinas, né? Que nós temos 13 soros e 4 imunoglobulinas, que no mundo, no país hoje, nós temos 21 doenças que são combatidas com vacinas. A gente observou na mudança do século um comportamento epidemiológico das causas de mortalidade, onde essas doenças infecto-contagiosas, elas ficaram de lado e começou a prevalecer as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças, né, oncológicas. E hoje, né, nós nos deparamos com esse retrocesso, né, de doença e infecto-contagiosas, mas que nós temos, né, 21 doenças imunopreveníveis, e isso é um grande avanço da ciência, né, isso é um presente para a humanidade. Pois não? Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta.
não. Escuta, né? Então, eu gostaria de que a senhora falasse, na verdade, né, sobre qual a cobertura esperada, né, para a vacina da Covid, né, contra a Covid, para que a gente consiga ter uma resposta em relação ao combate dessa doença. Olha só, de uma maneira geral, para alcançarmos uma imunidade de rebanho, precisaríamos, no mínimo, imunizar 70% da nossa população. Por isso que é muito importante essas campanhas de esclarecimento, porque quando você se recusa a vacinar, você está colocando em risco o coletivo, né? A sua decisão, ela interfere no coletivo. Então, nós precisamos combater muito a desinformação, né? Então, hoje, essa multiplicação de fake news nas redes sociais contra as vacinas, isso aí requer uma atenção especial e a gente precisa desmistificar isso aí para não atingir as nossas tão sonhadas altas e homogêneas coberturas vacinais, né? Em torno de 70%. Porque o Brasil, ele é reconhecido mundialmente justamente por isso, por essas altas coberturas que vão controlar, eliminar, erradicar doenças e pelo grande portfólio de vacinas oferecidas gratuitamente nos calendários de vacinação. Mas, para isso, é necessário que as pessoas se vacinem. Então, precisamos, dentro da ciência, ser combativos contra esses comportamentos, né, essas desinformações disseminadas nas redes sociais, que, inicialmente, elas são produzidas pelos grupos anti-vacinas, que nós chamamos de anti-vax, e eles jogam. E as pessoas começam a multiplicar sem aprofundar o conhecimento daquilo ali, entendeu? Então, precisamos trazer a ciência para combater essas desinformações e fake news que podem, elas podem realmente interferir, né, no alcance da nossa imunidade de rebanho. Isso é muito grave. E dependendo da vacina, às vezes a gente precisa uma cobertura maior, tá certo? Por exemplo, se a grande maioria das pessoas forem imunizadas com a vacina Coronavac, essa cobertura, esse alcance de 70%, será para outro patamar, né? Nós precisaremos de mais de 80%, 90%. É diferente de uma cobertura alcançada nos países em que está se fazendo a vacinas de ácido nucleico com uma eficácia de 94%, 95%. Obrigada. Por nada. Luana, eu também gostaria de, assim, informar aqui a vocês que nosso país, pouca gente sabe disso, ele é um grande produtor de vacinas, tanto para sua autossuficiência e sustentabilidade, né, dos calendários de vacinação dentro do país, como ele já exporta. E que nos próximos anos nós teremos o maior complexo industrial de biotecnologia em saúde na produção de vacinas, né, lá na Fiocruz. Então, isso aqui eu também trago para vocês, de como nós precisamos assim, nos orgulhar, né? Porque no nosso país ainda temos instituições sérias, como o SUS, como a Anvisa, o Butantan, a Fiocruz, e nós precisamos acreditar e lutar por eles. Ok, professora. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Professora Milena, fica à vontade. Bom dia, professora Maria do Socorro. Bom dia. Bom dia, professora Maria do Socorro. Aqui é a professora Milena. É uma dúvida pessoal, na verdade. Semana passada eu recebi um protocolo que saiu da Sociedade Brasileira de Reumatologia, porque eu sou doente autoimune, e o protocolo dizia, na verdade, incentivava algumas doenças, dentre elas as que eu tenho, a tomar a vacina. Eu entraria no grupo de risco.
como a senhora falou agora, existe ainda muita gente que é a favor, muita gente que é contra, e eu fui ler o protocolo até para poder, né, me sentir mais segura. E no protocolo a sociedade deixava bem claro que não existia ainda nenhuma pesquisa com doenças autoimunes, óbvio, né, testagem da vacina, e que não garantia segurança e eficácia, mas a partir da opinião de 26 especialistas, eles acharam por bem incentivar e colocar algumas patologias autoimunes para entrar nesse grupo, né, inicial de vacinação. Não sei se a senhora chegou a ter acesso a esse protocolo, né, e eu queria que a senhora fizesse uma fala. Pois não. Olha só, Milena, né? As doenças, as pessoas, né, as comorbidades com autoimunidades, elas estão dentro do grupo de risco de se expor e da vulnerabilidade a evoluir com complicações. Partindo das premissas que as duas vacinas atualmente existentes, né, que estão contempladas no nosso PNI, elas são vacinas seguras, porque uma é da plataforma de vírus inativado, que é a plataforma mais conhecida no desenvolvimento das vacinas e que corresponde a 80% de todas as vacinas existentes a nível mundialmente. Então, é uma vacina segura porque a gente já utiliza influenza, né, pacientes com doenças autoimunes pós-transplantados, então, gestantes, vacinas como hepatite A. Então, é uma plataforma muito conhecida e que já utilizamos vacinas com essa plataforma nesses pacientes. E a vacina da Oxford, apesar de ser uma vacina de terceira geração, como eu falei, de uma vacina vetorial de vírus não replicante, mas o adenovírus de chimpanzé, que é utilizado, né, para colocar o material genético da proteína spike dentro dele, ele sofreu uma modificação genética e ele ficou inativo. Então, funcionalmente, as duas vacinas são consideradas inativadas. Então, teoricamente, elas são seguras, tá certo? Então, agora, o que a gente não sabe realmente é a eficácia dessas vacinas nesses pacientes. Mas, diante desse cenário pandêmico, qualquer proteção que você receber, Milena, é melhor do que nada, entendeu? Então, eu sempre brinco, eu digo, se você não pode tomar uma garrafa de vinho, mas se você toma uma tacinha, você faz, né? Então, lhe deixa lá de muito, muito boa, assim, muito tranquila. Então, é melhor do que nada, tá certo? Então, assim, nós, assim que os grupos de prioridades de comorbidades entrarem na linha, na filinha, eu acho que você não deve perder essa oportunidade. Você deve ser vacinada, tá certo? Porque, como eu lhe falei, essas duas vacinas atualmente aqui no país, elas são de plataformas que nos dão essa segurança, tá certo? Baseado em outras vacinas que utilizaram, principalmente a Coronavac mesmo, né? Que é de vírus. O vírus, ele é cultivado em células vírus, depois ele é inativado quimicamente, e esse vírus, ele é utilizado inteiro, né? Todo o vírus, não é só a proteína spike, aquela da coroazinha dele. Então, todo o vírus é utilizado. Uma pena que a eficácia dele global seja de 50%, mas, teoricamente, essas vacinas inativadas, elas seriam, assim, até uma esperança com relação à resistência dessas novas cepas mutantes, né? Onde estão saindo aí novas variantes, certo? Mas a minha recomendação é que você deve fazer. Você não já tomou influenza alguma vez? Né? E tudo bem, não teve problema nenhum. Obrigada, professora. Professora, surgiram mais aqui dois questionamentos, eu vou juntar os dois numa pergunta só. Primeiro, o Antônio Campos está perguntando com relação a essas mutações. Se elas continuarem, isso significa dizer que as vacinas perdem eficácia, né? E a outra, com relação à Campina Grande, que a senhora citou, do tratamento precoce, o entendimento pessoal da senhora é que ele é válido e o aluno aqui, Silvio, perguntou se o uso da cloroquina, da ivermectina, tem se mostrado realmente eficaz nesse tratamento precoce. Seriam essas duas questões. Olha só, das vacinas, até o momento, né, aqui no Brasil, ainda não houve
assim, a gente não tem de certeza se essa variante P1 de Manaus, né, que sofreu uma mutação, que é a E484, lá no RBD, onde a espícula, né, entra lá no receptorzinho. Então, a gente não tem ainda um estudo mostrando que vai haver escape sorológico para as vacinas. A gente viu na África do Sul que realmente a da Oxford teve escape, não foi eficaz. Mas a gente não tem aqui. Agora, assim, eu pelo andar da carruagem, pelos estudos, pelo que anda acontecendo, eu acredito, Humberto, que vai haver uma necessidade de se fazer um reforço, uma terceira dose, com ajuste dessas cepas, porque como a gente não vai conseguir vacinar todo mundo de uma vez, o vírus vai ficar sempre sofrendo mutações. E em uma ou outras mutações ele vai ter algo assim que tem uma repercussão importante, tá entendendo? Mas eu acho assim que deve ser feita essa, e dependendo de como vai haver a evolução disso aí se faz um reforço, né? Uma terceira dose, mas no momento a gente ainda não tem essa resposta, tá? Então, vamos nos vacinar com o que tem agora, e o máximo de não perca a oportunidade de se vacinar. E com relação ao tratamento precoce, Humberto, é um assunto que dentro da ciência, eu como membro do Departamento Científico Brasileiro também, né, é bem controvertido, tá certo? Particularmente, isso aí, eu não estou falando em nome da ciência, tá? Estou falando como experiência pessoal. Eu utilizei em muitos amigos, muitos parentes, eu não faço prescrição assim, total, não sou aquela prescritora da linha de frente, mas os casos que eu tive, inclusive pacientes com comorbidades importantes, graças a Deus, todos foram exitosos, todos. Agora, não sabemos essa variante. Essa variante tem uma alta transmissibilidade, apesar de que os estudos dizem que ela não é tão virulenta, mas a gente está vendo um comportamento mais virulento. Inclusive, as crianças que foram poupadas na primeira onda, né, a gente está observando que elas estão sendo mais infectadas, um pouco mais, né, pela essa nova cepa, mas tudo isso a gente ainda não tem estudo conclusivo. E eu sempre digo, Humberto, tudo que é relacionado ao novo coronavírus, a nossa fala é como se a gente estivesse assim, trocando um pneu no carro andando. Enquanto eu estou aqui conversando, está saindo já nesse minuto, vários artigos, vários estudos, e é uma efervescência científica tão grande que a gente não consegue acompanhar. A gente precisa estar 24 horas, né, acompanhando as publicações. E o ontem já é passado. Então, muitas vezes, uma informação de ontem já não é válida para hoje. Então, é tudo muito dinâmico, tá? E, no momento, a gente tem uma conduta expectante, eu acho que é muito eficaz e serena a gente também observar, né, como as coisas estão andando, certo? Ok, professora. Já temos aqui quase 45 minutos de exposição dialogada. É um tema extremamente palpitante, né, e que desperta nas pessoas esse interesse. Eu queria, em nome do curso, agradecer a senhora por ter aceitado o convite, a oferecer um pouco do seu tempo e da sua experiência para compartilhar conosco, com todos que fazemos o curso de medicina, com os nossos calouros que estão chegando agora na nossa instituição, que serão certamente profissionais de saúde no futuro, né? E que vai, de certa forma, entender que esse é um momento que a gente vivencia, mas que nós que fazemos medicina há algum tempo sabemos que é cíclico. Então, houve o SARS-CoV-1 há 8 anos atrás, chegou o Covid-19, certamente outros haverão de surgir, e medicina é isso. Eu digo muito aos estudantes que medicina é dinâmico. Não adianta você ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né, como Raul Seixas já dizia, e você tem que ser um mutante, realmente, tá aberto, né, às novidades, né, o conhecimento ele está aí. Nós que utilizamos metodologias ativas, a gente estimula nosso estudante a buscar esse conhecimento, é muito importante.
Então, eu queria, professora, mais uma vez, lhe agradecer do fundo do coração. Outras oportunidades, se Deus quiser, haverão de acontecer, e eu sei que eu posso contar com a senhora. Muito obrigado, tá bom? E vamos seguir na nossa luta diária aí, na nossa batalha, e que tenhamos um 2021 de muita esperança, e que, ao final de tudo isso, possamos sair maiores, né? Não só do ponto de vista pessoal, mas profissional também e acadêmico, por que não dizer? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sucesso aí, tá? Para todos, né? E um bom começo de ano letivo aí para vocês. Um abraço. Sintam-se abraçados. Okay. Me coloco à disposição, tá bom? Um abraço, professora. Outro. Até mais. Até. Luana. Muito obrigada, professora, mais uma vez, né? Então, seguiremos nossa programação e está prevista para esse segundo momento da nossa manhã a apresentação sobre o curso de medicina do Unifip. Mas antes de iniciar essa apresentação, nós iremos fazer uma pausa para que vocês possam tomar um café, tomar uma água, e aí retornaremos, não mais pelo YouTube, né? Agora nós iremos partilhar o link para que vocês consigam ter acesso ao Zoom, tá? Então, o nosso secretário irá encaminhar para vocês por e-mail o link de acesso a essa sala do Zoom, tá? Até breve. Ok, Luana. Eu havia conversado, inclusive, com a Enedina. Doutor Humberto, só um minutinho que eu acho que está aberto, né? A sala. Só um minutinho. Oi? Que o YouTube... Fechou o YouTube? Aí do YouTube.